Salve Maria, você está bem? Você que não se inscreveu no canal, já peço que se inscreva para acompanhar as leituras. Nós vamos continuar a leitura do Catecismo Maior de São Pio X, agora no vídeo número 24. Então, se estiver aprovando, a leitura do Catecismo Maior de São Pio X, por favor, deixe uma curtida, porque isso favorece que o vídeo alcance mais pessoas nas redes, e assista até o fim para aproveitar o conteúdo também, certo? Vamos iniciar a leitura. Antes, façamos uma breve oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar agora a leitura do capítulo 4, dos preceitos da Igreja. Dos preceitos da Igreja em geral. Além dos mandamentos da lei de Deus, que mais coisas somos nós obrigados a observar? Além dos mandamentos da lei de Deus, somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da Igreja. Somos obrigados a obedecer à Igreja? Sem dúvida, somos obrigados a obedecer à Igreja, porque o próprio Jesus Cristo nos ordena, e porque os preceitos da Igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. Quando começa a obrigação de observar os preceitos da Igreja? A obrigação de observar os preceitos da Igreja começa geralmente com o uso da razão. É pecado transgredir um preceito da Igreja? Transgredir com advertência um preceito da Igreja em matéria grave é pecado grave. Quem pode dispensar de um preceito da Igreja? De um preceito da Igreja só pode dispensar o Papa ou quem dele receber as competentes faculdades. Quantos e quais são os preceitos da Igreja? Os preceitos da Igreja são 5. Primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Quinto, pagar dízimos segundo o costume. Segundo parágrafo do primeiro preceito da Igreja. Que nos manda o primeiro preceito ou mandamento da Igreja? Ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda? O primeiro preceito da Igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda, manda-nos assistir com devoção à Santa Missa nos domingos e nas outras festas de preceito. Qual é a missa que a Igreja deseja que se assista nos domingos e nas outras festas de preceito? A missa a que a Igreja deseja que, sendo possível, se assista nos domingos e nas outras festas de guarda é a missa paroquial. Por que recomenda a Igreja aos fiéis que assistam à missa paroquial? A Igreja recomenda aos fiéis que assistam à missa paroquial, primeiro, a fim de que aqueles que pertencem à mesma paróquia se unam para orar juntamente com o pároco
que é seu chefe espiritual. Segundo, a fim de que os paroquianos participem mais do santo sacrifício, que é aplicado principalmente por eles. Terceiro, a fim de que ouçam as verdades do Evangelho que os párocos têm obrigação de expor na Santa Missa. Quarto, a fim de que conheçam as prescrições e avisos que se dão na estação da referida missa. Que quer dizer domingo? Domingo quer dizer dia do Senhor, isto é, dia especialmente consagrado ao serviço de Deus. Por que no primeiro mandamento da Igreja se faz menção especial do domingo? No primeiro mandamento da Igreja faz-se menção especial do domingo, porque é ele o principal dia de festa entre os cristãos. Como entre os judeus, o principal dia de festa era o sábado, por instituição do próprio Deus. Que outras festas instituiu a Igreja? A Igreja instituiu também as festas de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. Por que instituiu a Igreja outras festas de Nosso Senhor? A Igreja instituiu outras festas de Nosso Senhor em memória dos seus divinos mistérios. Por que foram instituídas as festas da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos? As festas da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos foram instituídas, primeiro, em memória das graças que Deus lhes fez e para as agradecer a bondade divina. Segundo, a fim de que os honremos, imitemos os seus exemplos e alcancemos o auxílio de suas orações. Terceiro parágrafo do segundo preceito da Igreja. Que nos manda a Igreja com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada ano? Com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada ano, a Igreja obriga todos os cristãos que chegaram ao uso da razão a receber uma vez ao menos em cada ano o sacramento da penitência. Qual é o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual? O tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual é a Quaresma, segundo o uso introduzida e aprovada em toda a Igreja. Por que diz a Igreja que nos confessemos ao menos uma vez cada ano? A Igreja diz, ao menos para dar a conhecer o seu desejo de que nos aproximemos deste sacramento com mais frequência. É, pois, útil confessarmos-nos com frequência? É muito útil confessarmos-nos com frequência, sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se conserve isento de pecado mortal quem se confessa raras vezes. Satisfaz-se a este segundo preceito com uma confissão sacrílega? Quem fizer uma confissão sacrílega não satisfará ao segundo preceito da Igreja, porque a intenção da Igreja é que se receba este sacramento para nossa santificação. Estamos encerrando esta leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está gostando? Por favor, deixe a curtida e siga assistindo os vídeos do Catecismo. Salve Maria!